Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Jacobos, eu sou publicitária e divido minha vida entre 3 carreiras: a publicidade, criação de conteúdo para meu blog de viagens e ainda a conservação e restauração de documentos. Eu sou apaixonada pelo mundo da restauração e por valorizar tanto a história por trás de um documento antigo, resolvi criar essa oficina que você está assistindo. Eu imagino que todo mundo deve ter em casa uma caixinha de lembranças com cartas, documentos, certidões e outras relíquias da sua família, né? Por isso, nessa oficina, eu pretendo te ensinar a conservar esses documentos e essas histórias por muito tempo. Nessa oficina, você vai aprender um pouco mais sobre a história do papel, sobre tintas, algumas coisas teóricas sobre conservação e restauração de documentos e muita coisa prática também, para deixar os seus documentos bem conservados e vivos por muito tempo. Na parte prática, a gente vai aprender como higienizar um documento, como planificar, como resolver alguns rasgos se houverem nos seus documentos em casa. Então, prepare para colocar a mão na massa. Lembrando que se você tiver um documento muito antigo ou danificado na sua casa, não faça nada de forma caseira. Leve até um profissional de conservação e restauração de documentos para que ele seja restaurado de forma certa. Nessa oficina, escolha um papel que não tenha valor histórico para praticar. Assim, você pode brincar e errar e não tem problema. Uma revista, um jornal, você pode pegar qualquer papel que você acha que não tem problema estragar. Vamos lá? Qual a diferença entre conservação e restauro? A conservação procura manter a integridade, conservar os arquivos e parar os agentes degradantes. É a ação preventiva, que engloba também a restauração. Já a restauração é um conjunto de procedimentos que visa recuperar e reforçar documentos que já foram danificados ou passaram por deterioração. Ela deve trazer de volta a funcionalidade do documento. Se faz quando realmente o documento está pedindo socorro. Mas antes de qualquer coisa, é muito importante explicar alguns pontos. Qualquer intervenção deve ser limitada ao mínimo possível, respeitando sempre a história por trás daquele documento. Todos os materiais usados para fazer uma recuperação, uma conservação, devem ser reversíveis, ou seja, a gente tem que poder tirar ele por completo sem machucar a integridade do documento. E todos os materiais que eu vou indicar nessa oficina têm essa característica. Eles são específicos para conservação e restauro. Lá no início dos tempos, o suporte de escrita eram pedras ou placas de argila. Lá em 2200 a.C., os egípcios ainda descobriram o papiro, que é uma planta que ela pode ser trabalhada para criar uma superfície resistente, onde você pode escrever. No caso, a escrita hieroglífica. Depois ainda veio o pergaminho, que era feito de couro de animais. Podia ser de cabra, de porco, mas vamos combinar que nenhum desses era muito prático, concordam? Não existe consenso de quando o papel foi descoberto ou foi criado pela primeira vez. Vários historiadores debatem essa questão. Mas lá no início, o papel era feito com restos de seda e tecidos, o que a gente chama hoje de papel trapo. Lá no século VIII, os árabes massificaram a produção do papel e distribuíram esse conhecimento por toda a Europa. À medida que o papel ia sendo mais conhecido, foram adicionando outras fibras dentro da produção, da receita, né? Como bambu, cânhamo. E essa produção começou a se desenvolver a partir do século XIV. Os artesãos que produziam papel colocavam até sua marca d'água no papel, porque era um luxo ter esse tipo de produto. Hoje o papel é tão comum que a gente não consegue nem se imaginar sem, né? Só que a resistência do papel que a gente tem hoje, papel comum mesmo, é muito baixa. Ele tem fibras muito curtas, o que facilita na hora de rasgar e não tem uma resistência muito grande e a durabilidade dele é baixa. Provavelmente os papéis que a gente tem hoje não vão durar tanto tempo quanto os papéis que a gente vai restaurar. E por falar em durabilidade, vamos falar quais são os fatores que degradam o papel? Existem os fatores imediatos, que são incêndios, inundações, que
que são os desastres naturais mesmo, e também a falta de manuseio correto por parte do homem, que pode danificar um documento para sempre. Mas também tem os fatores não imediatos, que envolvem a falta de cuidados no armazenamento e acondicionamento desses documentos. Esses fatores, combinados com o tempo, podem gerar deterioração completa de documentos. Vamos falar então quais são esses fatores. A umidade e a temperatura, por exemplo. Vamos lembrar que o papel é feito por fibras naturais, e essa variação de temperatura e umidade no ambiente pode fazer com que essas fibras se alonguem ou se contraiam durante todo esse período de variação. E essa questão de umidade envolve também o tipo de tinta que está sendo usada nesse documento. Muitos documentos são produzidos com a tinta ferrogálica, que é produzida com metais e que com a umidade pode oxidar o papel e perder as informações. Mas deixa eu te falar um pouquinho mais sobre a tinta ferrogálica. Essa é uma tinta encontrada bastante em documentos antigos. Ela surgiu no século XII e foi usada por muito tempo no mundo ocidental. Aqui no Brasil, o auge foi no século XIX e no início do século XX. A composição dessa tinta tem 4 ingredientes básicos: água, goma arábica, vitríolo, que é o ácido sulfúrico concentrado, e a noz de galha. A noz de galha é uma bolinha gerada por ação de insetos que fica nos tecidos das árvores de carvalho. E a tinta ferrogálica, com a ação do tempo, pode escurecer, clarear, migrar para o verso da página ou até oxidar o documento, causando corrosão na informação. Mas voltando para o papo sobre agentes que podem causar degradação do papel, também temos a incidência da luz. Os raios ultravioletas levam a um envelhecimento acelerado do papel, e a radiação infravermelha emite calor, o que também deteriora o papel. Então o melhor é deixar ele no escurinho mesmo. E a falta de higiene. Os documentos podem ficar sujos pela falta de higiene do ser humano, como comer perto deles ou manter um ambiente empoeirado. Os insetos também podem deixar um documento sujo, por exemplo, se eles morrerem em cima deles ou se fizerem seus cocozinhos em cima dos documentos. Isso é super comum e precisa ser limpo sempre. Pronto! E agora que você já entendeu um pouquinho da história e da importância de manter os documentos bem conservados, vamos para a parte prática? Pega um caderno e uma caneta e um papel que você possa praticar comigo e vamos lá! Fotografar e ficha básica do documento. A primeira coisa a se fazer quando você pega um documento da sua família para conservar é fotografar ele. Pega o celular, coloca o documento em um fundo branco com luz da janela mesmo e tira a foto da frente, do verso, de detalhes que sejam importantes. Assim você registra o seu trabalho e qualquer coisa pode lembrar como era o documento antes da conservação. Depois, você vai olhar para o documento com calma. Quais as características dele? A gramatura da folha é mais grossa, mais fina, é escrito à mão, caneta, lápis, se tem um selo, se tem data, se tem rasgos, dobras, se está sujo. Isso tudo você pode e deve anotar em um caderno ou uma folha de papel, que a gente chama de ficha de registro. Tenha certeza de que a mesa que você vai usar está super limpa. Passe álcool para tirar qualquer impureza. Você pode comprar um pedaço de TNT ou voal para forrar a mesa e proteger seu documento também. Como planificar um documento? Antes de tudo, você já pode aproveitar e retirar grampos e fitas adesivas com muito cuidado, usando um bisturi. Fitas adesivas amarelam e mancham os documentos, e os grampos oxidam e estragam o papel. Muitas vezes o documento vai estar dobrado e você pode começar o trabalho tirando as dobras. Para isso, temos duas técnicas, a seca e a úmida. É importante lembrar que suas mãos devem estar hiper limpas para qualquer trabalho. A mão tem gordura e sujeirinhas que podem passar para o papel. Se você quiser, pode usar luvas. Para a técnica seca, use uma dobradeira, como essa que eu estou usando,
e vá desdobrando com delicadeza o papel. Essa técnica é segura e, para manter o papel plano, você pode colocar um pezinho sobre a área e deixar descansando por um tempo. Para a técnica úmida, você vai precisar de mais cuidado. Em primeiro lugar, precisamos ter certeza de que o papel e a tinta não reagem à água. A água que usamos para o trabalho de conservação deve ser destilada. Você vai pegar um palito e criar uma pontinha de algodão nele. Então, passar um pouquinho de água no algodão e passar com muita delicadeza em uma área menos importante do documento, como o número de página ou algum risco. Se o algodão sair sujo de tinta, significa que, infelizmente, a tinta reage à água, o que nos impede de fazer essa técnica. Se sair limpinho, pode continuar. Uhul! Para planificar, você vai passar um pouquinho de água com o algodão na área a ser desdobrada para umedecer o papel. Depois usaremos papel mata-borrão, que é bastante absorvente, embaixo e acima do local umidificado. Coloque um pezinho sobre esse sanduíche e deixe por um tempo. Depende muito se o dia estar mais úmido ou mais seco esse tempo de espera. Essa técnica deve ser usada somente quando a dobra estiver muito resistente à técnica seca, ok? Limpeza manual. Pronto, o documento já está planificado e você pode ver todas as sujeirinhas, marquinhas de gordura, cocô de inseto e casquinhas. É hora de limpar. Para isso, você precisa de uma trincha delicada, como essa. Ela vai retirar a poeira dos documentos. E para limpar bem, vamos usar uma buchinha e borracha em pó. A borracha em pó é vendida em lojas especializadas em conservação, mas é um produto caro. Então, vamos fazer o nosso próprio pó de borracha. Comprei esse mini ralador em uma lojinha de bazar e a borracha plástica na papelaria. Agora, rale a borracha nessa parte do ralador aqui. O resultado vai ser esse, olha. Vamos agora para a buchinha. Comprei esse pedaço de algodão cru, bem neutro, numa loja de tecidos. Cortei ele em um quadradinho e fiz uma buchinha com uma bola de algodão dentro. Em cima você pode só segurar ou colocar uma borrachinha para ficar bem amarrado. Agora, coloque um pouco de borracha sobre o documento e faça a limpeza usando a buchinha com movimentos circulares. Você vai ver que se o documento estiver bem sujo, a borracha e a buchinha vão sair encardidas. Mas Amanda, por que eu não posso usar a borracha direto ali no documento? Lembra quando você usava borracha na escola? É muito fácil rasgar o documento se usar muita pressão. Delicadeza é sempre a melhor escolha. Reparação de danos com papel japonês. Agora que nosso documento já está planificado e limpo, vamos para o próximo passo, a reparação de rasgos. Para isso, você vai precisar de papel japonês, que é um tipo de papel que fica transparente em contato com a cola especial que vamos utilizar.
O papel japonês pode ser comprado em lojas especializadas e algumas lojas de arte. Uma das principais características desse papel é que ele tem fibras longas, o que é ótimo para reparar documentos. A cola que a gente vai usar também é super fácil de encontrar, especialmente em lojas online. Ela se chama carboximetilcelulose. É um pozinho neutro que quando tu mistura com água destilada, fica um gelzinho transparente. A mistura é 10 gramas de pó de carboximetilcelulose misturado com 500 ml de água. Mistura bem, vai ser difícil misturar no início, mas depois deixa ela descansando por um dia que ela se mistura e fica bem homogênea. Para resolver os rasgos no documento, então, você deve cortar um pedaço de papel japonês que tampe o espaço que você quer unir. Para cortar o papel japonês, você usa água, um palito e algodão, e não tesoura. Posicione seu pedaço de papel japonês no local e depois passe a cola que você produziu em todo o papel japonês com um pincel. Note que o papel já vai ficar translúcido. Você pode fazer esse procedimento no verso do seu documento, caso queira que a frente fique sem evidência desse tratamento. Pega o papel mata-borrão, o peso e deixa secando. Agora que você já sabe como manter seus documentos bem limpos e organizados, vamos aprender como guardar eles com segurança? Para manter o seu arquivo e seus livros sempre conservados, o ideal é que a temperatura do espaço esteja sempre entre 22 e 25 graus e a umidade relativa do ar seja ali nos 55%. Tenta também deixar os seus documentos em um lugarzinho sem luz direta neles. Tira o pó sempre. Poeira e umidade podem causar manchas nos documentos. E deixa de vez em quando o armário aberto para arejar. A limpeza também vai mandar embora os insetos, que são os grandes vilões dos acervos. Quase tudo pronto e resolvido, então eu vou ensinar você a fazer uma embalagem para guardar os seus documentos com toda a segurança. O papel com reserva alcalina, ele é como se fosse um escudo para o seu documento. Ele vai garantir a estabilidade do pH daquele papel que está dentro da pasta e, a partir disso, não deixar que o papel amarele ou oxide. E você pode conseguir rolos de papel como esse, livres de ácido e com reserva alcalina, em lojas específicas de papel ou lojas de produtos artísticos. E com este papel, você vai então criar a pastinha para guardar os seus documentos bem conservados, para que eles durem muito tempo. Marque o tamanho do papel que você quer guardar na pasta. Corte em forma de cruz, desta forma. E retire os excessos, para que realmente fique como uma cruz. Dobre e pronto! Documento protegido. Cuida para não encher essa pasta, tá? Anote o que vai dentro de cada pastinha com um lápis, para que você possa se encontrar depois. Espero que você tenha gostado dessa oficina. Se você fizer algum trabalho de conservação na sua casa, me envia pelo Instagram. Eu vou adorar acompanhar as tuas descobertas nas relíquias da sua casa. E se lembre sempre de respeitar os documentos e a história por trás deles. Até mais, tchau, tchau!